Boa noite a todos. Nosso tema de hoje, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Uma passagem que encontramos em Mateus, no capítulo 22, entre os versículos 15 e 21, que nos diz o seguinte: os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diga-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. E Jesus então lhes disse: Portanto, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Esse é um texto bastante conhecido e, como narrado, descreve uma armadilha a Jesus, já que lhe fizeram uma pergunta em que lhe deram apenas duas alternativas possíveis. E se ele se colocasse contra os impostos, seria perseguido pelo governo. E se optasse por defender os impostos, seria tido como um comparsa do Estado, sendo assim questionado pelo povo. Jesus, claro, não precisava se ater a uma resposta simples, até porque ele não veio contrariar a lei e nem defender correntes políticas, mas sim mostrar as maravilhas do reino de Deus pela lei do amor. E como grande orador, se sai muito bem na resposta, como não poderia deixar de ser, levando aquelas pessoas à reflexão e ao reconhecimento de seus deveres com as leis de Deus e com as leis dos homens. Essa é uma passagem que deu origem a um provérbio bastante conhecido: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, e até a um ditado popular: dai a César o que é de César. Mas como praticar esse ensinamento? O que ele tem a nos dizer? Podemos pensar que ele nos passa a ideia de dar a cada um o que lhe pertence. A Deus pertence o louvor, a honra, a adoração, a oração, o amor acima de todas as coisas. Precisamos, diante de Deus, aceitar seu chamado ao trabalho e a construção edificante do templo sagrado que somos, como espíritos imortais destinados à perfeição. E o que significa dar a César ou ao homem o que lhe pertence? A resposta passa pela consideração de nossa condição na carne, o que nos leva a perceber que temos que cumprir com nossos deveres civis de cidadãos. É claro que, como espíritos imortais, reconhecemos que a espiritualidade é a nossa pátria verdadeira. Mas, uma vez encarnados, temos compromissos com o nosso corpo físico e com a sociedade e com as suas leis, já que convivemos coletivamente. E para isso ocorrer de forma mais saudável, precisamos de uma sistematização que passa pelas normas de convívio social, pelas leis terrenas, pela prática da boa educação, porque tudo isso também é demonstração de respeito pelo outro, além de ser uma delimitação de nossos impulsos em prol do bem-estar do grupo com o qual convivemos. Consideremos que ninguém pode ser um bom cristão
sem cumprir suas obrigações cidadãs. Se casados, por exemplo, nossa primeira obrigação é cuidar de nossa família e de nosso lar. Faria sentido um pai deixar seu filho doente sozinho e sem cuidados para ir a uma palestra espírita, ou a uma missa, ou a um culto, argumentando estar cuidando das coisas de Deus? Não seria um contrassenso dentro da lógica cristã? Sua primeira obrigação cristã, de fé, está em seu seio familiar. É ali, cuidando da sua família, que ele está praticando o evangelho em sua plenitude. Durante as pregações de Jesus, quando Joana de Cusa se dispôs a largar tudo e seguir o Cristo, Jesus lhe orientou a voltar para sua casa e cuidar da sua família, já que essa era sua missão maior: praticar os ensinamentos do Cristo junto a seus filhos e marido. E assim ela fez. Como pais e filhos, temos um compromisso em família. Como profissionais, temos um compromisso com o nosso trabalho e com os seus frutos. Como cidadãos, temos compromissos civis. Precisamos respeitar as leis, pagar impostos, ser responsáveis com o voto, buscar manter a ordem, sabendo que nossa omissão ou falhas diante de tais convenções reflete de forma negativa na coletividade da qual fazemos parte. Vejam, portanto, que dar a cada um o que lhe é devido e considerar nossa condição encarnatória de indivíduos é uma premissa básica de justiça e de amor. É claro que questionar as regras e convenções sociais, se posicionar, não concordar com algumas leis e não aceitar injustiças é algo lícito e necessário e serve de convite à ação, para que possamos agir na construção de uma sociedade mais justa e mais digna. Mas precisamos considerar também que essa nossa ação de transformação da sociedade precisa estar baseada na ordem e no respeito, e ser praticada com reconhecimento das opiniões divergentes, dos preceitos democráticos e, claro, da legislação vigente. Nós podemos considerar ainda que essa passagem do capítulo 22 de Mateus nos serve de advertência, ao mostrar que precisamos dar a Deus o que é de Deus como condição primeira e como lei maior, ficando, portanto, o homem ou o indivíduo como representante do mundo material em segundo plano. E claro que essa leitura é não somente inevitável, como também necessária. Mas nós podemos até inverter esse raciocínio e enfatizar o nosso olhar diante das coisas da carne, porque é aí provavelmente o nosso ponto mais frágil. Porque vejam só, nós estamos aqui agora em um encontro religioso, o que pressupõe, pelo menos em teoria, que já estamos em busca de dar a Deus o que é de Deus. E diante disso, inverter o raciocínio significa reafirmar que o nosso compromisso com Deus passa de forma invariável pelo nosso compromisso com o próximo. Nessa perspectiva, podemos voltar à ideia inicial e agora considerar o ensinamento básico, aquele que sintetiza a nossa relação com o Criador. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa instrução temos um mandamento uno, mas que se subdivide, mostrando diferentes níveis de amor
que precisam ser percorridos para se concretizar de forma completa, com plenitude. Amar a Deus, dar a Deus o que é de Deus, pressupõe amar ao próximo, dar ao homem o que lhe cabe, amor. E para amar ao próximo, precisamos nos amar primeiro. Então vejam que não podemos dar a Deus o que é de Deus sem primeiro considerar o homem e a ele dar o nosso amor, que é o que lhe cabe. Não existe, portanto, amor pleno e completo a Deus se não formos capazes de nos amar primeiro e, a partir disso, amar ao próximo. É uma prerrogativa cristã, de evangelho, de ensinamento e de lei moral do Criador. Temos, portanto, um compromisso irrevogável com o outro, sobretudo com aqueles que estão mais próximos de nós, porque nos construímos em comunhão. Pelas leis universais, estamos ligados a espíritos com os quais temos algo a ensinar ou a aprender. Espíritos que precisamos perdoar ou aos quais devemos pedir perdão. E assim desfazer amarras do passado, aparando arestas para juntos seguirmos em frente. Vamos então citar alguns exemplos dessa condição de amor ao próximo como prerrogativa de amor a Deus. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e só depois venha e apresente a tua oferta. Timóteo 5:8. Contudo, se não cuida dos seus, especialmente daqueles da sua própria família, estás negando a tua fé e te tornando pior que um descrente. João 4:20. Se alguém afirmar que ama a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu próprio irmão não pode amar a Deus. João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E teríamos uma infinidade de citações bíblicas nos mostrando essa ideia como ensinamento ou como advertência. São tantos os exemplos que temos de escritura, de evangelho, e não poderia ser diferente diante daquilo que o Cristo nos ensinou, que podemos concluir que estamos dando a Deus o que é de Deus quando damos aos seus filhos o amor que temos para oferecer. Amar é nossa missão maior e talvez a mais difícil, mas esse é o nosso compromisso diante de Deus, diante do Pai. E esse compromisso passa pela nossa relação com os homens, com os próximos. A partir disso, temos aí um tema que nos chama à reflexão e que tem muito a nos ensinar. Agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho. Tenham todos uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.